Boa noite para quem é da noite. Boa madrugada para quem assistir isso daqui a pouco. Bom dia para quem assistir amanhã, a partir da meia-noite. E boa tarde para quem. Boa tudo para todo mundo que lê, que assistir. Você tem o seu livro, está aí em mãos, ó, capítulo 17 do Reencontro com a Vida, Manuel Filomeno de Miranda, encontro 141. Hoje, nós suspendemos a Verônica por mau comportamento. Aqui assim, escreveu, não leu, ó, a gente puxa a orelha. Brincadeiras. A Verônica teve um compromisso é, inadiável e não está presente no momento em que nós estamos fazendo essa gravação, certo? Para quem não sabe, está chegando agora, nós estamos no encontro 141. Estes encontros são gravados, por quê? Na hora que você assiste isso online, nas quintas-feiras, hoje, dia 12 de outubro, Dia da Criança. Meu dia, Mirinha, me dá meus parabéns, pai. É nosso, né? Não, meu. Não pega, não queira pegar beberada, não. Brincadeira. Todos nós, a psicologia da quarta força transpessoal fala que todos nós temos uma criança interior. Então, é isso que está aí. E também, para os católicos, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, respeitamos com muito carinho o trabalho do jubileu dela. E nós estamos, a Mirinha, a Verônica, eu e o Fernando Emílio, o Robson Bonjour, estamos todos na reunião mediúnica da FEAC, de tratamento espiritual à distância. Por isso é que nós falamos, você pode utilizar isso como sendo o culto do Evangelho no lar para você. Você estava na última reunião, Mirim? Estava. Uhum. Então, Mateus disse que, se você quiser, pode colocar a sua garrafa de água aí do lado, a sua squeeze, seu copo de água. Para quê? Para que os amigos espirituais coloquem aí o remédio, o bálsamo, o lenitivo, necessidade, que as equipes espirituais da FEAC de tratamento à distância estão acompanhando você, internauta. Mas, Falcone, eu não consigo assistir no horário das quintas-feiras. A hora que você conecta, da mesma forma que você pode colocar na garagem da sua casa um aparelhozinho lá, detector de presença. Na hora que você entrar, ele acende a luz. Os amigos espirituais têm recursos para. Se você assistir isso no dia seguinte, daí uma semana, daí um mês, daí a 10 anos, o detector de mensagem aciona para eles e a equipe estará visitando o seu lar num tratamento espiritual, de acordo com a sua necessidade, a necessidade dos seus familiares ou das pessoas com quem você convive. Então, fica aí o recado de Mateus, Dona Anitta, Irmã Clarissa e tudo mais, tá bom? E hoje à tarde, dia 12 de outubro, eu falei na FEAC, aproveitando o feriado, eu não trabalho no feriado, e fui dar a minha contribuição lá. Então, Mirinha, suas palavras iniciais, você lê a mensagem e eu faço a prece de abertura. Olá, amigos queridos. Vamos nos envolver com as atividades espirituais que o Filomeno propõe a nós. Vamos ver o que ele quer dizer, né? Primeiramente, vamos ler a mensagem número 141 do livro Minutos de Sabedoria. Não procure colecionar tesouros apenas nessa terra, porque os ladrões podem roubá-lo e seu tesouro pode envelhecer. Além disso, não se esqueça de que, quando partir da terra, aqui deixará tudo, até seu próprio corpo. Ai, ai, ai. Então, por que ser avarento? Colecione os tesouros das boas obras, do bem que pratica em benefício do próximo, porque essas riquezas o acompanharão no além. Amigo e mestre Jesus, espíritos bons que nos assistem no nosso programa reencarnatório, como também aqueles com os quais nós estamos ligados,
através dos compromissos das tarefas que realizamos na FEAC pelo Brasil e pelo mundo. Abençoe a Mirim, abençoe a mim, ao Fernando, Bonjour, a Verônica. Abençoe a todos aqueles que já participaram desses encontros, os que estão participando agora, os que venham a participar, para que possamos, alertados pela mensagem do nosso querido pastorinho, lembrarmos que caixão não tem gaveta e mortalha não tem bolso. Então, ao retornar ao mundo espiritual, e hoje nós vamos falar sobre isso, que possamos levar a consciência o mais tranquila e serena pelo bem que fizemos em nosso favor, em favor do próximo, em favor do planeta. Ampara-nos a todos nas tarefas deste momento. Que assim seja. Muito bem. Mirinha, atividades espirituais. É curiosidade de muita gente. Então a pergunta fala, mamãe desencarnou, meu filho desencarnou. O que eles podem estar fazendo no mundo espiritual uma hora dessa? Digo, fica sabendo que você não é nenhum extraterrestre. É o que muita gente quer saber. Então ele começa dizendo o seguinte: durante a reunião de desobsessão da noite de 19 de setembro de 2002, no Centro Espírita Caminho da Redenção em Salvador, Bahia, enquanto se comunicavam diversos espíritos sofredores, o benfeitor espiritual escreveu a página que segue: Atividades espirituais. Então, vou pedir a Mirinha para começar. Ela lê aí uns 3 parágrafos. Eu já vou entrar com umas orientações paralelas ao livro. E depois a gente vai, em vez dela fazer a metade ou fazer a metade, nós vamos conversando em torno do tema. Começa você, então, Mirinha. Vamos lá, ver o que o Filomeno vai falar para a gente do desbravamento do mundo espiritual. Ele tem feito isso ao longo do livro, né, irmã? A dinâmica da ação é lei da vida. Em toda parte, o movimento trabalha em favor da ordem e do equilíbrio. Por consequência, o repouso, a ociosidade propiciariam a ocorrência do caos. Está falando que não é para a gente ficar ocioso, não. Está falando que a vida é dinâmica, é movimento. O que a sua avó Lana falava? Lana, né? Landa. Landa falava, o que a avó Chica falava? Cabeça vazia. Oficina do diabo. Oficina. Elas eram católicas, beatas, acreditavam em diabo. Então, oficina. Eu falconizei a frase, segundo Mateus, cabeça vazia, oficina da treva. Então. E aí, aqui, Armando, muito interessante esse capítulo, que vai desmistificar aquela questão de que vou para o céu e vou ficar lá tocando harpa, lira. Tem esse para aí, não. O negócio aqui é outra coisa. Você chega no cemitério e está escrito lá: aqui jaz em paz fulano de tal. Descanse em paz. Mas já pensou você ficar descansando em paz dentro de uma catacumba? Não. Isso não é bom, não. Né? Pelo menos assim, aqui jazem os restos mortais ou o corpo em modificações biológicas. Ainda estaria um pedacinho de verdade. Mas espírito que fica preso na catacumba no corpo é espírito de que não tem condições espirituais. E ele também vai ficar preso por um tempo, né, irmã? Daqui a pouco ele tem que sair disso. Isso tem um tempo, né? É um limite. Então vamos lá. Pega um elástico, estica um elástico, estica um elástico. Se você não parar, a corda do violão. Vai arrebentar. Arrebenta. Não, e Deus está presente, gente. Tem um momento que ele vai falar, não, chega, deu. Né? Então, continuando, Filomeno fala, tudo quanto parece imóvel e imutável encontra-se em completa agitação, que os órgãos dos sentidos humanos e alguns delicados e complexos aparelhos não conseguem captar. É vibração, né, Armando? É energia. É o tema que eu fiz na segunda-feira na FEAC,
7 motivos que desequilibram você. É um tema que eu levei em Dubai em 2019, já fiz na FEAC há uns 4, 5 anos, eu estou repetindo ele. Matheus pediu que eu repetisse para poder dar uma adequada que os frequentadores da FEAC têm sido de uma rotatividade muito grande. Nós estamos cercados por vibrações, ondas, pensamentos. André Luiz fala isso em um dos livros dele, na introdução. Eu não sei se é no. Qual que é? Não, não é no quarto, não. Não é entre a terra e o céu, não. Acho que é. Peraí. Acho que é no Libertação, se não me engano. Na introdução de um dos livros, ele começa ondas, pensamentos, vibrações, frequência, sintonia. Ele começa falando. Não é mecanismos, não? É alguma coisa dessa. Não posso até pesquisar aqui, mas depois a gente vê isso. Então temos que ter cuidado. A gente olha para uma pedra e fala assim: essa pedra está parada. No mosteiro budista, nas práticas budistas avançadas, tem a meditação de sentar em frente de uma pedra, olhar para ela com o olhar desfocado e sentir a pedra vibrar, crescer. A gente fala isso num curso de mindfulness, de meditação, na minha área profissional. O camarada fala assim: ficou doido, como é que a pedra está crescendo? Como é que a pedra está viva? A pedra está viva. Ela está vibrando numa frequência que os seus 5 sentidos, os meus 5 sentidos, nem o sexto sentido, que é a mediunidade, conseguem perceber. Da natureza, tudo vibra. A coisa mais dura que você consegue pegar, Mirinha, da natureza, é uma pedra de diamante. Ela foi carbono, foi grafite. Onde que tem minas de diamante? Onde caíram meteoros no passado. Em altíssima temperatura, mudou a vibração do carbono, do grafite, e virou diamante. Então, o que acontece? É a coisa mais dura que os seus 5 sentidos conseguem perceber na natureza. Qual a coisa mais volátil que os seus 5 sentidos conseguem perceber na natureza? Põe água na chaleira, liga o fogo, daqui a pouco começa a sair vapor. Você vê o vapor, se tiver um chá de camomila lá dentro, de hortelã, você sente o cheiro no vapor, não é da água, a água não tem cheiro, mas você sente a volatilidade. E se você puser a mão na frente do vapor, queima mais do que se você enfiar a mão na água quente. A coisa mais sutil, mais volátil que os nossos 5 sentidos conseguem perceber, então, é o vapor. Que está Agora, em a pedra, movimento. você encosta na pedra, tá morta. Tá morta. Vamos lá. Sendo a vida terrestre natural efeito do mundo causal, olha o que ele está falando, de energia e de programação, neste as ações são responsáveis pelos valores que trabalham para a evolução espiritual do ser. Quer dizer, gente, a vida terrestre é a consequência. A vida que origina é o mundo espiritual. Ação e reação. Aqui é causa e efeito. Aqui é. A gente tem falado pelas isso. leis da Terra. Magnetismo, gravidade, estações do ano. Um esquimó vive de maneira totalmente diferente do que um beduíno do deserto. De acordo com a região e a temperatura, eles têm modos de vida próprios. Leva um beduíno para o Polo Norte, ele morre. Leva um esquimó para o deserto, ele morre. Então, nós temos Vai lá, mano. Sendo a vida terrestre. Espera aí, esse você já leu, né? Já é no próximo. Nesses mundos intermediários, entre o físico e os mais felizes, reinam incomparáveis movimentos de edificação, porquanto também eles prosperam com a sua comunidade espiritual, ascendendo na escala superior infinitamente. Convido você a entrar no youtube.feacnet, youtube.com/feacnet,
Entra lá no recursos.feac.org, você vai no YouTube da FEAC. Digita lá, na lupa de busca, transição fácil. 4 aulas comigo, que eu pego desde a pré-história até os dias de hoje. Pré-história eram espíritos primevos, o homem na idade da pedra lascada, da pedra bruta, aquela história toda. Quando veio a migração dos espíritos de capela, trouxeram uma alavanca intelecto-anatômica moral. Mudou a constituição da testa, a anatomia, a biologia foi evoluindo. E a biologia continua evoluindo. Continua evoluindo. Nós temos determinados ossos aqui na parte nasal, na parte da testa, que estão mudando a sua estrutura óssea anatômica, demonstrando que está havendo uma evolução biológica do ser humano. Hoje, o número de pessoas sem os dentes cisos está crescendo cada vez mais, principalmente entre os jovens. E agora, Mirim, aguenta essa goela abaixo. Eu não tenho nenhum dente ciso. Quer dizer, eu sou da nova geração, minha filha. Eu não sou igual a você, que teve os 4 dentes cisos, teve que operar. Pois é, nós... Eu não tive nenhum dente ciso. É só os escolhidos que não tem, gente. Oh, meu Deus. Os escolhidos para não sofrer a cirurgia. Então, o que acontece? Um planeta primitivo tem uma população intelecto-moral encarnada, desencarnada, tem mentores, tem guias, tem proteção espiritual. É igual uma escola com criança no maternal. Tem professoras ali, pode ter professora com mestrado no maternal, com especialização em psicopedagogia infantil. Mas os alunos estão de fralda ainda, tem que ser acompanhados de perto. Se vai tirar a fralda, tem que colocar no piniquinho, aquela história toda. Aí dali sai para o fundamental. Conforme vai crescendo, a população da escola vai mudando. Já quando está no segundo grau, mudou a população intelecto, ainda não estou falando de intelectualidade. Quando chega na universidade, já não são mais crianças. Criança que faz criança não é mais criança. Então, aí mudando a população. Os planetas, as comunidades também estão mudando. Mudando. Quem lê o Nosso Lar sabe disso. André Luiz passou cerca de 8 anos nas regiões intermediárias, próxima à Terra, regiões que nós chamamos, na doutrina espírita, de umbral. Ele atravessou o portal da vida física para a vida espiritual, mas não tinha peso atômico para a sese. Trazia no perispírito dele uma série de energias condensadas por pensamentos, palavras e comportamentos. Foi um excelente médico, fez um serviço sanitarista no Rio de Janeiro, deixou o nome dele na história da medicina do Brasil, mas quando vai utilizar na mediunidade do Chico, ele prefere o anonimato. Por quê? Havia um número muito grande de familiares dele ainda encarnados. E ele ia colocar coisas da vida dele que os familiares poderiam se sentir incomodados. Não tinha como provar. Tinha como provar no bom senso. Mas era ele falando, ele fazendo uma autobiografia. E quando Clarencio mais Ulisses vão buscar ele, quando ele entra em oração, consegue cair de joelho e começar a mudar o padrão dele, abre um foco de luz na frente dele e saem 2 homens carregando uma padiola. Era Lísias, o enfermeiro, e Clarencio, o ministro. Quando ele pergunta para o Clarencio, já em Nosso Lar, quanto tempo eu fiquei naquelas regiões lá? Ele diz, 8 anos do calendário da Terra. E aí? E aí? Temos que pensar. Temos que pensar. Mas está aí, ó. Nesses mundos intermediários entre o físico e o espiritual, vai ascendendo infinitamente de acordo com a evolução. Os espíritos que nele estagiam
são convidados a atividades inumeráveis. Opa! Os espíritos. Generalizou. Ninguém é convidado a ficar de braço cruzado. Mirinha, você trabalhou muito na Terra, fica 50 anos aí parada num canto qualquer. Tem isso Não não. vai ser assim. São convidados. Igual eu faço na FEAC, toda segunda-feira, gente, tem vaga no curso de passe, tem vaga no curso de SOS Press, tem vaga aqui. A gente convida. Graças às quais esses convites dão prosseguimento aos labores, aos trabalhos que experienciaram na existência corporal e a morte não conseguiu interromper. O André Luiz foi médico, pesquisador na Terra. A primeira tarefa dele no mundo espiritual foi limpar vômito de doente. Mas assim que ele pegou autonomia, ele continuou os estudos que ele já vinha desenvolvendo aqui na Terra. Dá para entender isso? De outras E daí vezes. a importância da gente treinar aqui, né, Armando? Para quando a gente chegar lá, a gente saber fazer o trabalho. Se você não tiver o propósito de uma atividade voluntária, você não vai treinar nunca isso. Ele está falando lá na frente, ele vai falar: treine essas atividades. De outras vezes, programar futuras realizações que deverão enfrentar, contribuindo para a renovação do planeta e a superação dos males que afligem as criaturas que hospedam. Eu disse outro dia numa palestra: você não é daqui. Você veio aqui para o plano físico para aprender. Aprender e colocar esse conhecimento a serviço do seu equilíbrio e do equilíbrio social. Aprender e servir. Já foi uma palavra nossa anual. Servir e servir mais. Você lembra disso? Já foi. Então, quem lembra de Gabriela Mistral? Quem não vive para servir, não serve para viver. Aquele que serve tem as mãos. Quem distribui rosas fica com as mãos cheias de perfumes. Ou então, picada de espinho, depende. pelos espinhos. Depende de como pega a rosa. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, diz Gabriela Mistral. Continua para nós aí. Pesquisas nas diversas áreas da ciência, da tecnologia, do pensamento, das artes, da fé religiosa, ampliam a capacidade de entendimento dos seus realizadores, que mais tarde transferirão para o planeta em ministérios enriquecedores e felizes. Escolas e universidades especializadas transferem conhecimento das esferas ditosas para esses laboriosos buscadores da verdade, que se capacitam para os futuros cometimentos iluminativos. A gente tem falado aqui de que aqui é a cópia grotesca de lá. Então, a gente vai muito no mundo espiritual, quando a gente se prepara, quando a gente tem condição, quando a gente se permite, porque isso depende da gente. Armando, você não me leva lá de noite. Não, Miguel, você que não se preparou, você que não está em condição, você que a sua vibração não está boa. Porque para ir para o mundo espiritual, a trabalho não é dar trabalho, não. É a trabalho, você precisa ter condição de, durante o dia, se preparar, tratar bem as pessoas, fazer dignamente o seu trabalho, ser um missionário do bem. Missionário do bem. Mas vocês estão exigindo muito da gente. Não. A gente precisa fazer o que a gente pode fazer de melhor para nós mesmos. Então, ele está falando aqui que a gente vai nos laboratórios lá para a gente se capacitar para fazer, desenvolver tarefas. Né? Você vai para a escola para quê? Você vai para o SENAC, SENAI. Vai fazer curso profissionalizante de marcenaria, curso profissionalizante de pedreiro. Você vai fazer o quê? Vai se capacitar. Você entra numa escola de culinária para capacitar o quê? Pintar parede? Não. Trabalhar com forno e fogão. Como é que fica? Não a gente precisa lugar para a inação. O que é inação?
Captou. Acomodação, preguiça. Depois, aqui, amanhã eu vou, tá? Eu só vim para falar que eu não vou. Ah, que isso. Não rola, Não não. havendo lugar para a inação, o trabalho fraternal de auxílio recíproco facilita que sejam organizadas caravanas especiais de socorro às criaturas humanas que passam a ser tuteladas pelo nobre auxílio, a fim de que se renovem, tenham suas aflições minoradas, quando não cassadas, e o amor se encarregue de equacionar tremendos conflitos gerados pelo ódio, pela vingança, pela revolta, que remanescem naqueles que pretendem desforçar-se dos males de que foram vítimas. E sem apoio na confiança restrita em Deus, que a tudo corrige pelo amor, tornam-se nas mãos, tomam-nas nas mãos as clavas da justiça e enlouquecem, ampliando o círculo das obsessões e as manifestações de doenças, ai, e dramas de toda a natureza que infligem aos seus desafetos com objetivo destrutivo. Esse parágrafo vai dar um seminário, menina. Isso que eu Olha, ia falar, eu acho que você pode pegar esse parágrafo e fazer uma palestra de segunda-feira. então, no mundo espiritual são organizadas caravanas para atender quem está doente, quem está Isso é muito desesperado, legal. quem está na frequência dos conflitos, do ódio, da vingança, da revolta, aqueles que estão precisando de renovação, aqueles que tomam na mão a clava da justiça. Como é que fica? Você vê aqui na Terra, com todos os desafios políticos que os exemplos que eu vou dar possam estar, mas você vê os Médicos Sem Fronteira, você vê a Cruz Vermelha, você vê os trabalhos de socorro a populações que são afetadas por enchentes, Calamidades. terremotos, maremotos. Todos os países mandam equipes de especializados, cães farejadores, equipamentos, máquina, bombeiros, pessoal treinado. Se isso é feito entre nós na Terra, Aqui. imagina do mundo espiritual para a Terra. Muito maior. Muito E maior. a gente sabe que a gente é ajudado, gente. Basta. Quando o benfeitor Mateus falou na quinta-feira, que a gente falasse com vocês do que acontece durante o nosso estudo, que se a gente tiver olhos de ouvir e Olhos de ver, ouvidos, né? olhos de Olhos ver. de ver e ouvidos de ouvir, a gente vai prestar atenção e sentir a ajuda ostensiva dos benfeitores. Porque o culto do Evangelho no lar, para quem não sabe, é a reunião. Por exemplo, eu aqui na minha casa sou eu sozinha, mas é a minha reunião com os Eu benfeitores também. que vêm na. Quando a gente está fazendo este estudo aqui, que é o culto do Evangelho lá, os benfeitores não estão lá com o Falcone só, não. Estão aqui na minha casa, estão aí na sua casa. Por isso a importância da gente colocar um copinho com água e dizer: Eu estou aqui, Jesus, para falar de você com você. É isso, pronto. E se você não quiser falar nada, esse culto aqui é maravilhoso, porque tem faladores aqui para você. Nós estamos aqui falando porque somos muito corajosos, somos atrevidos, como eu costumo E falar. não estamos Né? falando para vocês. É Mateus, para nós. estamos falando para o par de ouvido mais perto da nossa boca. Mirinha, tem que tomar juízo, fumar menos. Eu ainda fumo. Eu estou falando é para mim. E se eu já parei de fumar? Eu estou lembrando para mim, Falcone, continue em abstinência. Eu não estou aqui para vigiar a vida da Mirinha. A Mirinha não está aqui para vigiar a minha vida. É olhai, orai e vigiai. A Ângela Furiati, Ângela Maria Camargo Furiati, trabalhadora e uma das fundadoras da FEAC, fez uma palestra uma segunda-feira dessa atrás, linda palestra dela. Olhai, orai e vigiai. Mas não é olhar a vida do outro, não. É olhar para A própria vida. dentro. Hã? Aprende-se a ajudar em anonimato reconfortante, oferecendo-se apoio e inspiração àqueles que se encontram algemados aos vícios e aos tormentos, sem nunca deixarem desanimar, mesmo quando os resultados não se fazem auspiciosos.
Eu lembro dos Alcoólicos Anônimos. O nosso lema é: se você quer beber, o problema é seu. Mas se você quer parar de beber, o problema é nosso, vem. Ninguém muda ninguém a não ser pelo exemplo, pela referência naquilo que já conseguiu mudar. O que dá força às abelhas é o enxame. O que dá força à formiga é a coletividade. Então, nós temos que pensar nisso. Precisamos nos unir mais, trabalharmos em equipe. Uma andorinha não faz verão, faz presença, mas não faz verão. Uma andorinha é fácil o gavião pegar ela, mas quando vem um bando, ele fica doidinho, ele se perde no meio daquilo. Então, nós temos que pensar nisso. Treinam misericórdia em visitas de auxílio e amparo às regiões de sofrimentos inenarráveis, de onde procuram retirar aqueles que se apresentam com as melhores disposições íntimas para o refazimento pessoal. Voltando no André Luiz, ele perguntou para o Clarencio, porque o Clarencio já tinha dito para o André Luiz que a mãe dele, do André Luiz, tinha pedido a ele, Clarencio, que ajudasse o filho dela nas regiões umbralinas. Aí o André Luiz perguntou para o Clarencio assim: poxa vida, minha mãe pediu o senhor demorou 8 anos para me tirar de lá. Não teve como estou falconizando a conversa. Só não teve um tempinho para passar lá antes, não, só depois de 8 anos. Gente, a resposta que o Clarencio dá para ele, eu enfiei um saco na cabeça, fui até o pé e dei um nó. Olha o que o Clarencio respondeu para ele: meu filho, nestes 8 anos, eu te visitei todos os dias, pelo menos uma vez. Mas você estava tão fechado, você não percebia a minha presença. Você estava tanto no ego, que você não sentia o self. Então, queridos, vamos bater uma asinha de butterfly, de borboleta, para ver se a gente consegue sair da casca. Como dizemos na física quântica, pensar fora da caixa. A gente consegue. Tem que virar santo, não. Mirinha, tem uma notícia muito triste para você, que eu já falei aqui anteriormente. Você não vai conseguir, nessa encarnação, chegar na frequência de Clara de Assis. Fala para mim, dá um plano. Nem você, né, de Francisco de Assis, né? E por isso nós vamos desistir? De jeito nenhum. Francisco Desistir não é opção. Clara de Assis são espíritos que, na escola da eternidade, estão num curso mais avançado do que o nosso. Deu para entender? O aluno do primeiro ano do fundamental, ele nunca vai ser da mesma sala do aluno do 8º ano no curso fundamental. Porque pode ser que o aluno do 8º ano tome pau várias vezes no vestibular, esse aqui vai chegando perto e passa na frente dele. Nós tivemos uma médica na FEAC que fez 8 vestibulares de medicina, mas ela sabia que ela veio para ser médica. Fez 8 vestibulares, passou no 8º. E hoje é uma excelente profissional. Excelente. Entendeu? Perseverança. Somente aqueles que perseverarem verão a Deus. Agora é com você. Uma coisa que é importante aqui nesse parágrafo, que eu achei na hora que eu estava estudando, e eu gosto muito dessa coisa da gente atentar, que ele está falando o seguinte, ó, as pessoas vão treinar para ter misericórdia, para atender os outros, e elas vão retirar sofredores dos lugares, mas é só se a pessoa quiser, a pessoa tem que querer. Lembra disso. Tá? Porque a gente quer que no culto do Evangelho do Lar dê um milagre, melhora isso, melhora aquilo, a gente quer se transformar num excelente trabalhador, mas a gente querer de verdade, fazer por onde, a gente não está fazendo. Então, presta atenção. Cabe a cada um uma parte. Tem a parte de Deus? Tem. Tem a dos amigos espirituais? Beleza, tem também. Mas tem a de cada um de nós. Tá? Ajuda-te. E aí e o céu te ajudará. Assume responsabilidades com muitos que estão como náufragos, gente. Tem criaturas sofrendo, tem criaturas inundadas, até aqui em cima. Não conseguem ver nada, não conseguem perceber. E você acha que elas estão fazendo isso por maldade? Não, elas não estão, elas estão naufragadas. E aí elas se
internam em clínicas de acordo com aquilo que ela produz de mazela. Isso aqui é o seguinte: tem espíritos no mundo espiritual que são responsáveis para tirar essas criaturas, para alertar essas criaturas dos males que elas vivem. Olha a importância dos amigos espirituais na nossa vida. Simultaneamente, reconstrói-se grupos familiares que volverão à Terra. Quer dizer, nós precisamos nos reunir com criaturas que nós viemos, mas que a gente, né, deixou um pouquinho para lá e não acertou tudo que a gente devia, não estava bom, não, vou desistir do Falcone, porque vai ter que voltar para reparar os equívocos que teve. Não tem muita condição, não. E a gente vai ter que construir novas edificações de harmonia, construir outras relações. Não tem condição. Gente, o ideal, não é fácil não, né, Armando? Falar que é fácil, não é não. O ideal é que a gente refaça o caminho com todas as pessoas que a gente, por um acaso, algum momento, não deu, ficou ruim. Vamos refazer os caminhos, porque se a gente não refizer agora, vai refazer no mundo espiritual ou voltar para fazer. Não tem jeito. Lição que não está acabada, que não está aprendida, precisamos fazer de novo. Aí é ruim. Vai lá, irmã. Desafio, não é mole, não. Por isso é que está aqui, ó. Está chegando, já foi impresso mais uma edição do Perdão Gera Saúde. Mais uma edição está chegando aí, fresquinha para nós. No próximo mês, eu devo fazer de novo a palestra do livro. Não sendo necessário largos períodos para o repouso, em razão da inexistência do cansaço, o desenvolvimento de atividades é sempre ampliado com intervalos de auspiciosos encontros de arte e de beleza para se poder fruir as esplendorosas mensagens da natureza sem a poluição mental geradora das demais que ameaçam a vida terrestre. Num lugar... Quer dizer, claro, a gente não cansa, né? A pé, carruagem, ou charrete, ou a cavalo, o esforço físico dessa turma é grande. Num lugar onde tem carro, tem metrô, tem ônibus, também tem esforço físico, mas o cansaço para vencer quilômetros e quilômetros é mínimo. Dá para entender isso? Assim também, o que acontece? Se eu tivesse que... Eu moro a 200 metros da FEAC, mas a Mirinha mora a 3 ou 4 quilômetros da FEAC. Se ela tivesse que vir a pé da casa dela e voltar a cavalo ou a pé ou a cavalo, ela teria que ter um esforço de buscar o cavalo no pasto, de arriar, de não sei o quê. Agora não, ela pega o carro dela lá, ou chama um Uber, ou vem de carona com alguém, ou tem um monte de alternativas. Então, no mundo espiritual, não tem esse cansaço físico nosso. Por quê? A gravidade é menor e tudo está regido pela mente. A alimentação é diferente, a vibração é diferente, e você entra na coletividade de pensamentos e atitudes superiores. Todo mundo trabalhando, se você ficar à toa, você fica dissonante. Você fica dissonante. Não sendo necessários, então, esses largos períodos de repouso, sobra tempo para você fazer mais coisas no bem, dedicar uma arte que você gosta, seja a música, seja o canto, seja a pintura, seja o que for. E ainda menos tempo para descansar. Na biologia, nós precisamos de 8 horas de sono, 8 horas de trabalho e 8 horas para alimentação e atividades pessoais. Eu hoje levantei bem cedinho, mas bem cedinho mesmo. Quando eu falo cedo, é cedo com todas as letras maiúsculas. Fui para a academia, malhei 1 hora e meia, dentro das minhas necessidades, não daquelas que o personal quer que eu faça, eu sei os meus limites. Depois cheguei em casa, tomei um banho e fui trabalhar. A Mirinha trabalhou até 5 horas. Eu trabalhei mais no turno da manhã. À tarde fiquei na parte de atendimento online. Então, é cansaço? É.
para eles o trabalho cansa menos. A mudança é diferente. E diz ele, os espíritos intercambiam sentimentos de afetividade pura e profunda. Então, não é essa falsidade, nossa querida, que bom, meu É. amigo, amigão do peito. Quando o cara vira as costas, quando a camarada vira as costas, a gente fala o que deve e o que não deve. Os espíritos intercambiam sentimentos de afetividade pura e profunda, sem quaisquer tormentos egoístas, das faixas primevas do processo evolutivo. Então, há condição de todo mundo trabalhar, de todo mundo oferecer o melhor. Há espaço para todo mundo ser voluntário. Vamos fazer o bem. Você, Mirinha. O sexo apresenta-se sem as particularidades morfológicas, mantendo-se as expressões restantes da reencarnação anterior, porém, sem os impulsos perturbadores da libido a manifestar-se em outros departamentos da emotividade. Dá outro seminário. Eu lembrei daquele livro Sexo e Vida, aquele livrinho assim, ó, do Emmanuel, ele Emmanuel, fala disso, a né? vida é para o sexo. Não, o sexo é para a vida, mas Para a a vida vida, não é para o sexo. vida não é para o sexo. Quer dizer, a gente vai em estudos, as pessoas questionam a gente, já vi perguntar muito do Falcone, lá no mundo espiritual tem sexo? Não como entendeis, responderia Kardec. Está lá Não no livro como dos Espíritos. entendeis. Está no livro dos Espíritos. Então, gente, é assim, ó. Ele está falando aqui que a gente não vai ter sexo como a gente tem com o corpo físico hoje, né? Mas a gente vai levar as impressões, as expressões da última encarnação. Quer dizer, se eu sou um sexólatra, eu vou chegar lá sexólatra. Tem que prestar atenção nisso. E se eu sou sexólatra, se eu sou compulsivo do sexo, eu estou desregrada, eu estou em perturbação, eu estou descompensado. Eu vou chegar lá desse jeito. A mesma coisa para o álcool, para o fumo, para a comida, para tudo. Aqui é porque especificamente esse parágrafo é sobre o sexo. Então, assim, eu vou precisar, em perturbação, procurar espíritos que estão perturbados nessa área e me afinizar com eles. Questão 200. Certo? Os espíritos têm sexo não como entendeis, porque os sexos dependem da constituição orgânica. Há entre eles amor e simpatia, mais baseados na afinidade de sentimentos. É sentimento, é evolução do sentimento, né? E aí, no próximo parágrafo, ele vai falar uma coisa que eu achei muito legal. Não há competição destrutiva, em que alguns pretendem o pódio da glória. Então, quem adora competição e que quer ficar no primeiro lugar, não tem esse negócio, não. Eu gostei muito que a semana passada eu perguntei para o Falcone, não sei se vocês lembram, que como que eu vou ser fraternal lá se aqui eu ainda não sou? Então, foi uma resposta que está me falando fundo essa semana no coração. Você não é ainda não, mas você vai, o meio vai te envolver para você ser. O Isso é ambiente. muito legal. O ambiente. Isso é muito legal. Por quê? Porque a esperança para todos nós. Há a possibilidade de todos nós nos melhorarmos, nos envolvermos com o bem, com aquele ambiente do bem. Então, assim, tá ruim agora, eu estou muito mal, estou me considerando muito mal, há a possibilidade de você se tornar uma pessoa do bem. Isso foi muito legal que eu ouvi do Tá bom, Armando. cara. A Você gente lembra pode... dos níveis neurológicos do Baxter? Qual que é o primeiro nível neurológico? Ambiente. Segundo, Ambiente. Ai, não lembro. recursos. Terceiro, capacidades, Capacidade, crença, crenças, valores, identidade, visão. valores, Mas o primeiro é ambiente. O que é ambiente? ambiente. Olha o ambiente em volta de você. A mesa que você senta, as pessoas são mais inteligentes do que você, igual você ou menos inteligente.
Se a mesa que você sentar, você for mais inteligente, você está na mesa errada. Tem que buscar uma É. mesa também de pessoas que sabem mais do que você. Então, você vai aprender o quê, né? Mas, E eu tive num show de uma criatura que nossa, como que eu vi ali humildade, simplicidade. Eu não gosto muito, gente, de sair à noite, de ir nesses lugares. Eu já estou velha, não estou mais afim. Mas eu comprovei isso que o Armando falou. O ambiente colaborou para uma coisa gostosa, tranquila. A pessoa, o cantor é de humildade, o cantor é do bem. Então, tudo conspirou a favor do bem. Então, isso é comprovadíssimo, é muito legal. Quer dizer, quando eu chegar lá, eu vou ficar com vergonha, né, Armando? De falar alto. e quando a letra das músicas é recheada de palavras assim, bem inconvenientes, o camarada já chega alcoolizado. Nós temos um Já excelente chega. cantor no Brasil que ele já sobe no palco alcoolizado. A última vez que É, veio de tem. fora era para ele cantar 1 hora, cantou 20 minutos, teve que ser levado para o camarim, quase que desmaiado, não voltou. Sem nenhuma Isso crítica. Ele tudo sabe quem é, fica de contribui. boquinha fechada. Mas eu te pergunto, Isso contribui para o lugar ser ruim, para o ambiente ficar ruim, para as pessoas ficarem igual o cara. Contribui, né? Vamos lá, Armando. Todos todos, empenham-se. todos empenham-se em trabalhar pelo próprio, assim como pelo crescimento geral. Então, eu vou trabalhar pelo meu crescimento e vou colaborar no crescimento de tudo e de todos. Todos empenham-se em trabalhar pelo próprio, assim como pelo crescimento geral, esforçando-se em cooperar e produzir, consciente dos deveres que produzem a realização da felicidade. Conscientes, olha só, é isso que é importante aí, ó, dos Dos deveres. deveres que produzem a realização da felicidade. Eu dou um exemplo muito fácil. Você pode ter uma consciência de natação extraordinária. Falcone, eu sou especialista em natação. Eu li e escrevi vários livros sobre o assunto. Eu tenho de cor e salteado tudo sobre natação. Ok, você sabe nadar? Não, eu sou teórico. Tu morre afogado na banheira de hidromassagem. Se você pegar um caixote igual a Alice pegou outro dia na praia, no Recreio dos Bandeirantes, já pegou um caixote, deu aquele negócio, e eu correndo atrás dela. Quando ela chegou na areia toda ralada, eu falei, acabou a festa. Ela levantou e respondeu o que o Queria Dinho outro. respondeu quando era pequena. De novo! Voltou e Ó, procurou. falei. Ela tomou uns 8 caixotes para poder baixar de facho. Entendeu? Então, se não adianta você saber sobre natação, já eu sei tudo sobre paraquedismo. Nunca nem chegou perto de um paraquedas. É importante a teoria, mas é importante a prática. Por isso, cuidado para você não virar, Falcone, espírita de gabinete. Eu gosto dos meus livros, do silêncio da minha biblioteca. Tenho mais de 2.000 livros em volta. São os meus amigos. A hora que você desencarnar, não vai caber no caixão nem meia dúzia, querido. Você não vai ser bibliotecário no além. Como é que fica? Quer dizer, saber nós sabemos. A proposta é de estudar Kardec pelo menos 30 minutos por dia. Tem uma pessoa na FEAC que viaja o dia inteiro trabalhando. Falou, Falcone, você não calcula. Sabe o que eu fiz? Pedi lá o China, o Marcos Fartes, pedi o Chaves, eles baixaram, me deram tudo o baixado, Nosso Lar, Livro dos Espíritos, Evangelho, Livro dos Médicos. Agora, em vez de viajar com música, eu viajo com 6, 8 horas por dia Ouvindo. com bio, como é que é? E-book, né? E-book, não, e-book é papel, Audiobook. hein? Audiobook. 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 Eu também escuto audiobook direto. Eu também, eu acordo todo dia com prece de cartas, depois já tem já tem uma playlist que eu assisto enquanto faço café, faço isso, faço aquilo. Ah, E é possível para todo mundo.
Agora eu, É, desde as mais inexpressivas até as mais desafiadoras atividades, esses mundos espirituais ensejam o prosseguimento da vida em contínuo dinamismo. Ele está falando, finalizando o capítulo aqui, como ele começou. Quer dizer, tudo está bastante dinâmico no mundo espiritual. a Eis pedra não está porque dormindo. não está. Não está, você olha para a pedra, está morta, está mortinha, não. Eis porque o ultrapassado conceito morrer para descansar, conforme o Falcone começou a fala, faz-se substituído por viver além da morte para prosseguir em crescimento infatigável do rumo do infinito. Mateus tem falado muito isso. Infatigável, incansável. Fazer o bem Incansável. faz bem para você e para mim também. E Mateus tem falado muito isso. Existe vida depois da morte? Como é que é, irmã? Ele fez uma palestra no mundo Ele fez espiritual, a... perguntaram para ele, É, existe vida depois da morte? Ele disse, não. ele respondeu não, gente. Que... Aí todo Colocou mundo todo mundo com os arrepiou. cabelos assim. Aí ele disse, existe Aí vida ele depois explicou. da vida. Existe vida depois da vida, porque o Cristo falou, só existe vida e vida em abundância. Não tem esse negócio de morte, não, gente. Vamos parar com isso. E ele está falando aqui, ó, esse negócio de vou descansar, morreu, descansou. Cansou, não. E aí ele finaliza. Treine-se na terra. Eu achei isso fantástico. A ação que tem excesso de ventura e após a morte do veículo físico, prosseguir-se-á em atividade ordeira e confortadora, com que sempre se apresentará a vida no seu sentido imortal. Quer dizer, sempre o Pai trabalha e eu trabalho incessantemente. A frase do Cristo, gente. E nós precisamos dinamizar isso na nossa vida enquanto estamos aqui, porque quando a gente for para lá, é assim. Nós vamos parar para ver um teatro, alguma coisa assim, mas a gente precisa trabalhar. E deliciosamente sabendo que a gente lá não vai se cansar. Porque esse negócio de cansar, eu não gosto de cansar, não, mas está cansando, né? É hora que aqui a gente cansa. Cuidado, bom senso. Porque a gente cansa aqui, porque a gente excede o tipo de trabalho, né? O corpo já, outro dia eu falei com o Falcone, eu estou com a mente de 20 anos, mas o meu corpo não responde à mente de 20 anos. Não responde. Por Então tem isso, que dar uma... vamos do Biagio Falcone, se o velho pudesse e se o jovem Ai, pudesse, não haveria nada no ai, mundo que não se eu fizesse. não fiz. Já pensou a Mirinha aos 20 anos, com o Com essa cabeça conhecimento de que ela tem hoje, hoje? puxa, Já pensou Teresa Mello aos 20 anos, com o conhecimento que ela tem hoje aos 97? Já pensou Dona Isabel Salomão aos 20 anos? Completou agora 99 anos, mês passado, com os conhecimentos que ela domina hoje? Seríamos outras pessoas. Agora, se esse conhecimento vier acompanhado de prática, nós vamos acordar no mundo espiritual com isso já feito. Não vamos ter que reencarnar novamente, com todo respeito e carinho ao exemplo que eu vou dar. Quando você vê um profissional de saúde fumando ainda, enchendo a cara, com sobrepeso, seja ele de que segmento for, pode ser um especialista na área. Ele transborda conhecimento, mas não tem discernimento. discernimento. Então não adianta o Falcone estar dando passividade, aplicando passe, fazendo palestra, a Mirinha fazendo, acontecendo, e faz isso, faz aquilo. É melhor do que nada. Nós estamos desenvolvendo deixa eu pegar aqui. A asa do conhecimento está grande. Vou colocá-la aqui para cá, está mais fácil. A asa do conhecimento está grande, mas a asa
prática, ó, Bora. é cotó, está pela metade. Então, nós temos que pensar nisso. A Alice quis um relógio. Eu tinha um relógio parado aqui em casa, ele deu um relógio para ela. Colocou no braço, não sei o quê, pronto, ganhei o relógio. Daí a pouco eu virei para ela e falei, Alice, quantas horas? Ela falou, não sei olhar a hora. Ô, gente, tem que ensinar, gente. Falei, a Alice está com 11 anos. Ah, eu nunca tive relógio, nunca precisei de olhar. Eu olho do celular, está escrito lá, eu sei, mas É. relógio, nem número tem o relógio que você me deu. Ah, meu Deus do céu. Então, é muito importante É, a gente precisa participarmos de aprender. pelo menos um grupo de estudos presencial. É muito importante participarmos de pelo menos uma reunião pública semanal. É muito importante nos encontrarmos, trocarmos figurinhas. Por quê? Isso que está aqui é perecível. Não importa se o Falcone é vegetariano, vegano, macrobiótico, se come de tudo, se come doce no café da manhã, açúcar, pinta e borda, ou se é um santo na alimentação. O corpo de Francisco de Assis pereceu, chegou a um limite. O corpo de Madre Teresa pereceu. De todos os 12 apóstolos, pereceu. Agora, como é que nós vamos voltar para casa? Com a lição feita? Ou só o conhecimento sem o discernimento? É aí que o bicho pega. Semana que vem nós temos sessões espíritas mediúnicas. Hum, E depois vai ter no final, Mirim, um capítulo que é Sessões Espíritas Perturbadas. Você viu lá? e eu não vou participar dessa, não. Ah, Não, olha não, aqui. gente. Participar só da mediúnica, tá? Vai na introdução aqui, Perturbada. ó. Página 191. Obsessão coletiva nas sessões mediúnicas. Estou São aquelas falando? sessões mediúnicas, aquelas instituições onde não há o preparo adequado. Então, a É. semana que vem, nós temos responsabilidades. Nós vimos o que acontece no plano físico, no plano espiritual. Agora, nós vamos ver o que acontece numa reunião mediúnica. Tem pergunta? Manda para a gente. Tem dúvida? Tem alguma observação? Alguma crítica? Manda para a gente. Deixa aqui nos comentários. Manda pelo telefone que você já sabe qual que é. É o 984899106 ou 984537263. Então, vamos trabalharmos. Vibrações para os companheiros ausentes hoje e vamos em frente. Mirim, as suas palavras finais, querido. É isso, gente. É estudar, é a gente buscar amadurecer essa criança interior, né? Todos nós precisamos desse amadurecimento espiritual. E a gente saber que a gente pode aqui aprender coisas para desenvolver lá, e que a gente pode, durante o sono, ir lá, fazer parte de laboratórios e se aprimorar aqui, é muito legal. Como Então, sempre. vamos continuar estudando, porque semana que vem tem mais, se Deus quiser. Como diz E meu ele amigo quer. Falcone, ele quer. Ele quer. Um beijo, até semana que vem. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Ajude-nos a chegar ao maior número de pessoas. Agradecemos ao nosso querido Chaves e a Jussara, esse casal que nos bastidores nos ajuda aí colocando todo esse material nas redes sociais. Vamos então. Quer fazer a prece de encerramento, Mirim? Eu fiz a de abertura, você faz a de encerramento. Posso fazer. Mateus, meu querido, como eu gosto de você, só quero te falar isso. Muito obrigado por tudo, viu? Queridos amigos espirituais, nos protejam, nos amparam, ampara todas essas pessoas que nos ouvem, que estão conosco, acompanhando este culto do Evangelho no Lar, do Projeto Manuel Flamengo. Muito obrigado, queridos amigos espirituais. Muito obrigado pelo aprendizado de hoje, que eu possa ter juízo, aplicar na minha vida, que eu possa fazer melhor por mim e por tudo e todos que estão à minha volta. Obrigada, Jesus, por tudo que tem feito por nós. Fica conosco, nos envolvendo em harmonia, em paz, em saúde
e tudo aquilo de que nós necessitamos e merecemos. Sê conosco, amigo mestre, hoje, agora e sempre, que assim seja. Encerramos assim o nosso encontro 141, desejando que você possa agora usufruir dos benefícios colocados na água aí para ser fluidificada e que possamos nos reencontrar mais fortes, mais serenos, mais amigos, mais cristãos, mais espíritas no nosso próximo encontro. Um grande abraço, fiquem com Deus. Até lá, se Deus quiser e Ele quer. E Ele quer.